ao Vitor Augusto Koch uma liderança empresarial no programa. E eu acho que a única liderança empresarial realmente que é o Vitor Koch. Na semana passada, no programa foi dito que nós, os eleitores, somos culpados pela péssima qualidade dos nossos políticos, pelas más administração, pois somos nós que elegemos. Pergunto qual é a chance que temos de eleger alguém melhor, se, por exemplo, a eleição para prefeito em uma cidade qualquer. Opção 1, João Larápio. Opção 2, Pedro Corrupto. Opção 3, Paulo Incompetente. Em qualquer um que você votar não vai resolver. Olha, na verdade, Paulo Sérgio, a gente vive um momento de grande instabilidade no país e no estado do Rio Grande do Sul, onde se perde a referência, né? Os valores são Tadeu jogados... Schmidt que pergunta isso. O Tadeu, então eu falo para o Tadeu Schmidt, os valores não estão sendo hoje respeitados. E eu diria os valores morais, os valores éticos, onde nós vemos a impunidade, onde o correto e o legal há controvérsias, existe uma legislação que os protege, que tem direito à ampla defesa, e a impunidade, os crimes não são devidamente pagos como deveriam ser feitos. E isso contagia a sociedade como um todo, contagia os nossos consumidores, os nossos clientes, eu como comerciante, contagia as pessoas de bem, que muitas vezes, pela necessidade, não medem as dimensões, né? Nós estivemos ontem à noite em Caxias do Sul e lá nos impactamos com uma feira que é uma feira que não está, digamos assim, dentro dos parâmetros legais e que emprega pessoas fora do regime da CLT, que não respeita o Código de Defesa do Consumidor, tem origem dúbia dos produtos comercializados. Que feira é essa? Eu não gostaria de nominar o nome da feira, porque aí eu propago ela, né? Mas uma feira, e essa feira, o empreendedor, o empresário, pagou R$235 mil para alocar o espaço e o administrador, ele necessita desses valores. E locou, buscou os valores. E esse comércio se estabelece de forma ilegal, desrespeitando as leis, né, comercializando os produtos, prejudicando de frente o comércio estabelecido, que gera emprego, que gera mão de obra, mas especialmente gera tributos. Então o conflito é muito grande. Está na hora de lideranças fortes, como o Schmidt realmente falou, de se buscar pessoas de bem, pessoas que tenham propósitos. Está falando de liderança forte, Vitor. Qual é, eu pergunto para vocês, a liderança forte que nós temos no país hoje? Quem é o político em quem confiar plenamente? Esse vai ser o homem para ser o presidente da República. Mas não é paralelo, fazer uma pergunta. Não, quem é o político? Qual é o político? É que as pessoas de bem acabam se afastando. Elas se colocam à disposição, às vezes assumem, às vezes não, e tem uma grande decepção com a política pelo que acontece. Tá bom, então quem é a grande liderança do país capaz de a gente sonhar se vai ser o grande presidente do Brasil? Eu acho que o país hoje, as duas lideranças que aqui está e a que se aponta como a que vem para ocupar esse espaço, nenhuma das duas conseguiria colocar realmente o país dentro dos eixos. Quem é, doutor Luiz Pereira Lima, a grande liderança do país? Esse homem que tu enxerga assim como acima do bem, do mal, capaz de resolver os problemas do país, pegar esse timão e levar a bom porto. Tu sabes da minha hostilidade, porque não é a primeira vez que eu venho ao programa, mas não se apresentou ainda, penso eu, um homem forte, que realmente enfrente. Nem os teus ídolos, o Bolsonaro e o Caiado, não tem condições? Não, Ele é venenoso. Eu entendi. O Bolsonaro, a gente não pode, por uma série de razões da mídia, ser favorável a ele. Não pode. Aliás, o melhor... O que a mídia tem a ver com ele? Tudo. E agora citasse um outro nome que está começando a aparecer porque está tendo microfone, que é o Caiado, que está tendo mais coragem do que o Aécio. O Aécio está perdendo uma oportunidade de levantar a bandeira e dizer, sou contra. Fica igual ao seu avô. Olha, quem sabe, muito antes pelo contrário. E ele está perdendo a oportunidade. A mesma pergunta pro
O Ricardo Não, o nosso Alfonso. problema, isso já falamos aqui, o Brasil corre o risco de surgir o grande aventureiro e tomar conta desse espaço. Como já surgiu o Collor. Já surgiu o Collor, numa E o dessas. Jânio. O Jânio vai aparecer, certamente daqui a pouco vai aparecer esse aventureiro, porque o vazio é imenso, né? Então, O esse é o Eduardo nosso... Cunha poderia ser esse personagem. Não. De jeito, maneiro. Não, então nós estamos Aí nós aí... estamos perdidos. Não é perguntando. Então não apareceu um aventureiro que foi suficientemente esperto para estar no poder até hoje. Que também é aventureiro, que de nível cultural negativo. O teu homem, quem é o Vitor Costa? Olha, Paulo Sérgio, Ou mulher, né? Pode ser. É que o que é necessário na política são construções permanentes, né? Precisam haver o regime que está instalado realmente ele é nocivo. Pode ser o melhor empresário, pode ser o melhor político quando ele chega lá. Não tens um nome. Ele não Engessado. consegue. Não tens um eu nome. teria vários nomes para citar aqui. Então, o que nós cite. precisamos ter é Cite. um líder forte. Não, na verdade, se eu cito um, seria O outro vai injusto ficar com com o ciúme. outro. Não, mas Outro nós com temos aí ciúme. grandes empresários de sucesso e que mantêm as suas empresas no topo, na escala mundial, e que poderiam fazer a gestão do Brasil. Mas o aí que tá, sistema mas é gestão, corrompido. mas é gestão, não é um salvador. Não. Precisa de alguém que faça gestão. articulações Salvador. políticas. Tá precisando de Salvador não, agora. mas na verdade... Mas é que a gestão. gente Agora só não milagre. É que a política, contratar um o herói. jeito que o regime está construído, ele precisa ser um articulador dentro do Congresso, dentro do Parlamento, ele precisa ser um articulador entre as lideranças políticas que existem no país, mas precisa também ter uma visão sistêmica do que está acontecendo no país. Nós temos líderes, sim. Tu tá mas falando, eu pessoas, tô me a lembrando do deputada Bolsonaro, não sei por Não, quê. a deputada falou claramente. Diálogo, tudo. Não, as pessoas de bem, elas não se envolvem na política porque o projeto delas é deixado de lado para que o grupo que está envolvido seja contemplado. Então, por isso que eu falei na perda de valores. Não existem mais homens que busquem dentro da política, não existe não. São poucos homens e mulheres que busquem realmente os valores éticos, morais, buscando fazer uma gestão transparente que cada brasileiro, cada gaúcho possa lá examinar as contas. Hoje você não pode. Por exemplo, as contas do governo, finalizando, Paulo Sim. Sérgio, né? Hoje você deveria, como cidadão, poder auditá-las. Você não consegue auditar. Você vê as eleições, quando foram feitas as eleições presidenciais, se fecharam algumas pessoas dentro do tribunal e elas é que só estavam autorizadas a verificarem Tu essa vê razão. como passou o tempo, né? Há bem pouco tempo atrás se falava nesse nome e todo mundo pensava no Joaquim Barbosa. Só apareceu. Tu tens um nome Ele para saiu ser do essa país. figura? Não apenas não tenho, como hoje não existe neste país, o homem com sabedoria suficiente e com coragem para enfrentar as mazelas que estão sufocando o nosso progresso. Não existe. O Brasil é hoje uma maquinaria infernal. Quem entra para dentro desse clube da política se torna, mesmo que não queira, corrupto, como acontece com o meu partido. Quer ver uma coisa, Paulo Sérgio? A conivência do PDT através de seus ministros de conduta desairosa. Não, tem muita gente que com a entra corrupção e mantém... que ocorre nesse país, Não. alguma vez reclamou, alguma vez... Vamos deixar deputado de Alguma vez se Como dizer, levantaram todo mundo entra e se desfaldaram uma Não bandeira de dignidade. Conteste Claro que Genaro, não, Genaro todo não, mundo. O Marcelo. último grande Mas, cidadão que Omar, existiu nesse todo país... mundo, não existe todo O mundo. último grande cidadão que existiu nesse país. Um homem patriota, livre, com coragem e com dignidade para resolver os nossos problemas, se chamava Leonel de Moura Brizola. Com a morte dele, me parece que mandaram pro túmulo também a vontade e a coragem deste país de Acho que a resolver gente os não problemas pode... sociais. Não, Omar, discordo. que existem Tu não na- pode pegar e se fixar numa figura e depois dessa figura acabou. Então o país precisa de gestão de pessoas sérias. E a política, como todas dentro da classe médica, dos advogados, tem muita gente boa e tem muita gente ruim. Como em todos os lugares. Ou agora todos os advogados são impecáveis e incorruptos. Todos os médicos que a gente já viu denúncias a respeito de médicos que nós mesmos já conversamos sobre isso. Médicos que vão pelo lado errado. Isso o ser humano é uma escolha que existe individualmente, não a política. Só que a política hoje, ela
está sendo, hoje a gente está vendo uma falência das instituições partidárias. E as pessoas de bem fazem o quê? Ao invés de tentar lutar por uma sociedade melhor... Olha, falar nisso, olha o que diz o Adalberto Bedin. Será que a culpa de Porto Alegre estar no terceiro lugar do país em ações judiciais contra médicos por erros, negligência ou incompetência seriam dos cubanos ou dos incompetentes corporativistas gaúchos? Em primeiro lugar, eu não posso responder a ele a respeito do número do seu terceiro lugar, quarto ou décimo. Mas, em primeiro lugar, os médicos cubanos não têm nada a ver com isso, nem tem como processá-los, porque eles não são médicos. Só pode processar o médico se ele for médico. Como ele não é médico, não pode ser processado. Já começa por aí. Responda a ele isso, se ele não está nos ouvindo. Não está ouvindo? Então estou muito tranquilo. Não pode ser processado médico cubano porque eles não são médicos. Agora, talvez até pela consciência da população de querer o melhor para si. Eu não sou contra o processo de pacientes que se julgarem mal atendidos ou de maneira inadequada por algum tipo de erro médico, está exercendo o seu direito. Ponto. O médico se defenda como ele puder. O médico cubano não deixa de ser um escravo da ditadura militar cubana. O Brasil está pagando 10 mil reais. Eles recebem por 2. mês. Eles recebem agora 3 mil. Recebiam muito menos, recebem agora 3 mil. Mas não diga que são médicos, que isso me Eu também deixa não muito digo que chateado. são médicos. Eu desconfio que também não médico. sejam médicos. Eu sou médico. São pessoas... Mas estão fazendo o que o Brasil fez com Cuba. O Brasil exportou cortadores de cana para Cuba. Agora estão exportando médicos para o Brasil. Sobrou para mim. Viu, Amar, de novo. Eles estão... Agora eles estão retribuindo o Brasil. Mas essa questão, me parece, porque a qualidade dos médicos no Rio Grande do Sul, já que estamos que ele está fazendo uma escala aí por processos judiciais contra médicos, em terceiro no Brasil, há um reconhecimento no Brasil da qualidade dos médicos gaúchos comparado com outros tantos estados. O Rio Grande do Sul, sabidamente, é um país é um estado litigante, né? Essa questão... Está me ligando aqui o Granato, viu? Eu quero só aproveitar que ele está ligando aqui, dando um abraço para todos vocês aí. Tá bem. Obrigado, Granatinho, um abraço e continua assistindo o programa aí. Obrigado. Então, obrigado, Granato. Atribua esse percentual de processos a uma conscientização gaúcha de busca de direitos, né? Até alguns, né, no percentual no STJ de processos que está lá em relação ao Rio Grande do Sul comparado percentualmente a São Paulo, nós temos 3, 4 vezes mais processos. Aqui tem um médico. Os nossos médicos pagam impostos? Muito. Os nossos médicos pagam previdência social? Sim. E os médicos cubanos mas estão ele está aqui, dizendo que eles não são médicos, então estão violando. Mas tu está violando o ordenamento jurídico deste país. Quem concorda que não são médicos? Agora, quem não é médico paga os impostos que os médicos pagam? Apenas usei que contradição essa tua para levantar esse Paulo, tem se falado seguidamente que estão saqueando os cofres públicos, são o espelho da nossa sociedade. Não concordo, pois a grande maioria da sociedade é composta por trabalhadores que levantam de madrugada todos os dias e saem para ganhar o seu sustento. Os que são, sim, o espelho da sociedade. Estes ladrões são privilegiados, corruptos, que aparecem todos os dias na televisão. Abraços, Júlio Ukizinski. Viu? Olha aí. Ele tem razão. Sim. Ele tem toda a razão. Mas, seja o que for, se não tiver havido nenhum tipo de fraude na eleição, como aqui foi, e o que eu acredito piamente, viu? Falta de transparência. Mas eu particularmente acho que isso aqui foi uma coisa escandalosa. Ficar sentado numa sala, não pode entrar ninguém durante 3 horas. Eu falo, que é isso? Mas o que é isso? Absurdo. Não pode ser auditado, o Brasil clamando. Esperando o Acre. Esperando o Acre. Não, mas não é por isso. Não, a justificativa foi essa. Doutor, mas tu não está entendendo. isso para Bolsa Família. Mas não para mim. Só que nós temos uma população que parece que uma grande parte dela não pensa assim. Então nós temos um grupo de gente que trabalha muito, muito competente, tá? E um grupo de gente que não é educada de maneira proposital para fazer com que um grupo menor
se mantenha no poder ad eterno. Olha, o Renan Loureiro aqui perguntando por que o Dr. Koch não fala sobre os empresários sonegadores de impostos? Olha, o empresário sonegador de impostos tem o órgão competente para autuá-lo, e como é autuado sempre que for possível. Inclusive, em visitas ao governador do estado, quando se falou em aumento dos impostos, nós propusemos que aumentasse a fiscalização, porque os sonegadores de impostos nos atrapalham a vida. Porque quem é organizado e contribui com o que é devido, ele tem atrapalhado o seu negócio pela competitividade. Porque quem não paga não paga imposto, pode vender mais barato. Então essa é a resposta, que seja fiscalizado e auditado. Olha aqui, o Carlos Pauleto, parabéns pelo aniversário, obrigado, Pauleto. Gostaria de dizer aos debatedores que qualquer gaúcho sabia das péssimas condições das finanças do estado gaúcho. Não vem agora o governador Sartori dizer que desconhecia a situação, e mais o Antônio Brito, então governador e do mesmo partido do PMDB, vendeu o patrimônio gaúcho e não tirou o estado do vermelho. E mais, quem renegociou a dívida do estado com a União foi o Brito. Então, por favor, mais trabalho, menos choro do PMDB e do governador. Está dizendo aqui o Pauleto. Mas isso aí tudo, infelizmente, nós estamos pedindo, clamando por dirigentes corajosos e que enfrentem a situação. Eu acho que o governador vem enfrentando, apesar eu acho que ele esperava que fosse o problema fosse grande, mas não, ninguém esperava o tamanho do problema, e de certa forma, conforme está andando o prazo aí da sua gestão, os dias, ele vem tomando atitudes mais corajosas. Essa questão que ele deu, esse primeiro enfrentamento o governo federal, gostaríamos que fosse maior, mas certamente que no andar da carruagem teremos novidades aí pela frente, que me parece que é impossível continuar com esse processo de escravidão ao governo federal. Estados e municípios, né? É uma coisa terrível, né? André Soares Anzolim, Paulo, como é fácil criticar os médicos cubanos quando se tem dinheiro para pagar os planos de saúde. E para quem não os tem, deve-se deixar que morram sem atendimento? É a pergunta dele. Quer que eu responda para ele? Responde. Vou responder para ele. Paulo, telespectador. André Anzolim. André, veja o seguinte. O médico cubano, ele trabalha na periferia ou nas cidades de poucos recursos. Deveria ser assim? Mas é assim. É assim. O indivíduo queixoso vai a esse profissional que está lá e enfim, coloca o seu problema. Ele não tem condição de resolver problema algum. Ele tem que mandar para a capital ou mandar para o centro mais próximo, porque ele não tem uma ecografia. Ele não tem nada ali. Então, o que ele é? Ele é um orientador. Esse orientador podia ser uma enfermeira, podia ser um fisioterapeuta, um farmacêutico, que tivesse alguma noção básica de alguma coisa. Então poderia ganhar 10 mil reais. Imagina dar para uma enfermeira 10 mil reais para trabalhar ali, para um fisioterapeuta, cujos estipêndios são menores, eles ficariam felizes para lá. Porque até ele não pode receitar, ele não pode internar doente, não pode atender em hospital, ele não pode fazer nada, ele está cerceado. Edilson Superti, senhores desta mesa de debates que realmente é cativante pelos assuntos levantados. Em nossa opinião, o homem forte para arrumar esta casa que se chama é aquele que não tem rabo preso em nenhuma maracutaia. E quem vai surgir quando terminarem com muitos partidos políticos sem junção de compadres e que tem um foco só, tirar o país da lama e das mazelas de todos os tipos imagináveis. Acreditamos que ainda precisa nascer este homem. Ou desenterrar, como diz o Omar Ferreira, o Brizola, Edilson Superti. Esse homem deve existir, mas ele não será eleito, diga para o telespectador. Esse homem deve existir, mas ele não será eleito. Mas tem viúva do Brizola ainda, hein? Tem, claro. Eu sou uma com muita honra. Tinha muita viúva do Figueiredo, agora tem viúva do Brizola. A administração dele no Rio de Janeiro foi uma boa administração? Não, a segunda não foi. E a primeira foi? A primeira foi boa. Todo dia assistimos um programa interessante, alguns excessivamente intransigentes. Parabéns pelo programa, Luiz Osório Gomes Pereira Pérez. Está chovendo e meio que Jackson Padilla, mais médicos, o Pereira Lima queima o mais médicos. Este programa está sendo aprovado por mais de 80% da população. Mas aí, qual é a população?
Bom, a população, mas não é. Qual é a população? Se divide. Não, ele está sendo. Não está elogiando. Mas eu já disse aqui no programa. O programa está sendo, não é o nosso programa. Claro. O programa mas eu já disse aqui uma vez. Eu tenho que explicar para ele que 95% das consultas que solicitam atendimento médico na periferia, os indivíduos, eles não têm nada orgânico. Nada. José Antônio Alves Velasquez, consulto só particular, nunca ganhei nota fiscal, de médicos, dentistas e advogados. Mas tem que pedir, e todos os profissionais liberais são os que mais sonegam. Mas tem que pedir a nota. Gente, tem que pedir a nota em qualquer lugar que a gente vai, tem que pedir a nota. Ele pagou, sai do consultório e diz, paguei, quero nota. Favor, me deu meu recibo. Ele vai ganhar. Pronto, qual é o problema? O consumidor Agora, tem que fiscalizar, o consumidor tem que fiscalizar. Contando que tem muito paciente que a secretária diz assim, o seu recibo diz, não, porque não tem origem para poder pagar. O Eduardo Paz, qual é a opinião do médico? Quantos médicos? Mas isso é uma minoria. O cidadão tem que pagar e tem que pedir a nota. Qual é a opinião do médico? Quantos médicos gaúchos que estão envolvidos na máfia das próteses? Algum deles é cubano, por acaso? Não, são daqui, cadeia. A minha opinião, com o médico, cadeia. Aí, está respondido, Eduardo Passos. Aí. Ponto. É a resposta adequada e correta. Para mostrar que a corrupção O doutor Luiz Pereira Lima, no programa passado, falou que para trabalhar saúde tem que gostar de gente. Pergunto a ele, é o único requisito ou precisa gostar de dinheiro, como a grande maioria dos médicos? Pois essa grande maioria está se lixando para a população e só vem a conta do paciente. Irineu Copo de Carazinho. Hoje resolveram pegar o teu A mim não. Sabe o que é isso? Sabe o que é o resultado disso? É de ligar para o médico, quem tem plano de saúde sabe bem o que acontece. Ligar para pedir uma consulta pelo plano tem só para 3 meses. Liga, pede particular, tem para meia hora seguinte. Por que será? Por causa desse e-mail aqui. Tá ali a resposta no e-mail. Não é por causa do e-mail, não é por causa do e-mail. Não, do assunto que a pessoa colocou no e-mail. Não, provavelmente... Vamos falar, é verdade, é verdade. Não, a verdade é assim, provavelmente, não é o meu caso, hein? Não é o seu caso e nem dos médicos que eu vou, que me atendem quando tem, e para particular também não tem horário. Seguinte, se ele está com a agenda para ele de plano de saúde repleta e tem um paciente que ele vai pagar mais, o que ele prefere? Então não está cheia a agenda. Como é que é uma agenda de plano e uma agenda sem plano? Ué, ele pode fazer a agenda que ele quiser, se o consultório for dele. Mas é que pro plano tem 5 horários no mês. Agora a perguntinha para a deputada aqui, será que a deputada eminente já sabe quantos assessores tem em seu gabinete? Vira e mexe e volta. Sabe o que acontece? Vamos explicar. É uma pergunta muito difícil de responder. Não é muito difícil. Eu tenho uma paciente... Tá contando até hoje. Não, o doutor Luiz conhece. Eu tenho uma... estamos tentando... eu estou tentando contratar uma assessora que inclusive trabalhava comigo na Câmara de Vereadores, e ela está passando por um problema de saúde. Nós já pedimos para a Assembleia que junte uma banca de médicos para avaliar a situação. Então, hoje é um dos casos que eu estou tentando, porque ela tem um problema de saúde, mas que a gente não vê impedimento. Inclusive o médico que atende ela atestou que não tem impedimento para o trabalho. Então a Assembleia hoje está avaliando a situação dela há 3 meses, que a gente está esperando uma solução para poder ou não nomear a minha assessora. Prendeu com o Brizola. Agora também é sobre do país. Paulo Sérgio pergunta. O caso dela se avalia pergunta ao doutor. Minutos, né? Mas a Assembleia está 3 meses para avaliar. Pergunta ao doutor Vitor Coque se é possível os prefeitos fiscalizarem melhor o comércio. Assim diminuiria o abigeato, porque a brigada não pode. Aliás, o doutor Luiz Pereira Lima tem razão. O senador Écio Neves não dá mais, Paulo Ronaldo. É possível os prefeitos... Eu não disse isso. Não, ele está pensando ele que eu teria dito. Meu português, se é coisa clara, é meu português. Até porque ele é uma casa de auditório do Oeste, não diria isso. Paulo Sérgio, voltar para a questão de valores. Eu acho que se nós resgatarmos a obediência à hierarquia, nós estaremos construindo uma situação totalmente diferenciada no país. Se nós formos analisar o Ministério de Defesa,
nós vemos que é um dos ministérios que funciona muito bem, embora com poucos recursos, porque é a obediência à hierarquia. Quando há obediência à hierarquia, se respeita a quem está acima do nível e quem está abaixo. Se a federação respeitasse quem está abaixo, o Estado, e revisse a dívida, por exemplo, percentual, já ajudaria muito o Estado do Rio Grande do Sul. Se quando o governador foi, num ato emergencial, solicitar os recursos que são devidos ao Estado, fosse na hora pago, não teria que se tomar uma atitude de se devolver ou não pagar uma dívida e protelá-la por 10 dias. Então, eu acho que sim, deve haver uma construção entre poder público em todas as esferas, municipal, mas pode a prefeitura? Eu não sei, a legislação eu não sei como que pode, mas a prefeitura tem poder de fiscalização, sim, porque tem lá a fazenda. Olha aqui, o Alexandre Brolio te elogiando aqui pelo esclarecimento sobre gestão. Nós vamos agora ao ponto final, contagem regressiva da ISU, mensagem de Gimo, FCDL, SPC, SESCOM, RS. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo, qualidade comprovada. SESCOM RS, entidade que representa as empresas de serviços do Rio Grande do Sul. E SPC, a maior rede de recuperação de crédito do Brasil. Doutor Luiz Pereira Lima, 30 segundos para o seu ponto final. Então eu vou responder ao telespectador. O que eu disse foi que o senador Aécio Neves não está utilizando ou devendo o seu papel de mais de 50 milhões de votos. Ele estaria tendo essa oportunidade neste momento. Foi isso. Perfeito. Está aí o seu Zezé recebendo as mãos do presidente IEJUR, Ricardo Alfonsino. Seu ponto final. Mais um dentro de todas essas coisas que estamos falando do Brasil. Nesse episódio do terremoto no Nepal, tinham 90 e alguns brasileiros lá, sem nenhuma assistência da Embaixada Brasileira, do Consulado Brasileiro. Todos os outros países concedendo apoio integral aos seus concidadãos, e a Embaixada Brasileira não tinha uma situação de apoio a essa gente. Infelizmente, o Itamaraty também foi jogado às traças, não tem verba para nada, e esse tipo de... Os americanos, se tem um americano em qualquer parte do mundo com algum problema de qualquer tipo de problema, eles vão atrás de liberdade, de segurança, de saúde, eles vão lá resgatar aquela pessoa. E aqui não tivemos a menor assistência biscoito ao nosso Zezé de Pelotas lá no Nepal. para o mundo. Deputado Eno Ortiz aqui. Eu aproveito. Com certeza a deputada, quando advoga, não o faz por dinheiro. Eu sou benemerência. Eu quero falar sobre o Dia Internacional da Educação e com certeza nós só vamos chegar num país que a gente deseja, de uma sociedade como a gente acredita, se houver investimentos em educação. E essa estrada da educação que o país vem trilhando, ela está sendo muito mal pavimentada. Está aqui o seu Zezé. Muito obrigada. Leve para o João, por favor. Suzana Teixeira, os médicos urbanos estão financiando as próximas gerações. Motivo nobre. E os brasileiros estão financiando o quê? Ponto final. Omar Ferri. Eu quero mandar o meu abraço para duas personalidades e altas personagens do Rio Grande do Sul. A primeira é para Ingrid Cioba, que amanhã recebe a visita da embaixadora da Romênia. Ela foi convidada e aceitou. Ela vai ser a cônsul da Romênia aqui no Rio Grande do Sul. E o Fernando Lorenz, nosso amigo, que também aceitou e é cônsul da República Tcheca. Já esteve conosco aqui, inclusive. As canelas para viajar com ele a Tchecoslováquia. Olha aqui, ó. Aí tem mais já uma esteve coisa. aqui no programa. Agora, Vitor Coque, seu ponto final. Dizer para a deputada que quando ela resolver encomendar o Baby, que ela pode comprar um enxoval aqui no Rio Grande do Sul e pode ir a Três Coroas, que a loja Silmar traz aqui a Porto Alegre sem frete. Claro, tem que investir aqui na nossa terra. Não vai faltar coroa para assistência. E dizer rapidamente também que guarde em seu orçamento uma grana para comprar o presente pro Dia das Mães, que se aproxima aí, comprar no comércio. Parece nota fiscal. Exército de Zezé. Nós vamos ter que fazer o presente Dia das Mães. Obrigado pela sua atenção. Vem aí o Jornal da Pampa. Depois o Atualidade Pampa, o comando Tiago, depois da Magda Beatriz. Boa noite.
Final. Oferecimento Produtos Gimo, qualidade comprovada. Sescom RS, entidade que representa as empresas de serviços do Rio Grande do Sul. E SPC, a maior rede de recuperação de crédito do Brasil.